Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos. Vamos dar continuação à nossa exposição bíblica e hoje nós entraremos no livro de Esdras, um livro importantíssimo e que tem algumas curiosidades. Lembrando, pessoal, que a nossa Bíblia, a Bíblia que nós usamos hoje, ela não está em ordem cronológica. O que isso significa? Não está de acordo com a história, porque essa história de Esdras, ou Esdras, enfim, só vai se passar depois do cativeiro babilônico, ou seja, depois de todos os profetas, depois de Isaías, depois de Jeremias, depois de Abacuque, Naum, Sofonia, vai passar depois de todos esses profetas. Esses profetas são antes do cativeiro babilônico, lembrando que o cativeiro babilônico, essa data é muito importante, você tem que decorar ela. Aconteceu por volta de 585 a 586 a.C. Na verdade, houve 3 invasões do rei da Babilônia no reino sul Judá, ok? Mas a mais lembrada é essa daqui, ó, que foi quando ele desceu e destruiu o templo, arrebentou com tudo e transportou os que ficaram vivos para a Babilônia. E lá eles ficaram por 70 anos. 70 anos eles ficaram na Babilônia, cumprindo-se a profecia de Jeremias, pessoal. Cumprindo-se a profecia de Jeremias. Jeremias profetizou, nós vai chegar lá, tá, no livro de Jeremias, que eles ficariam 70 anos na Babilônia, e assim aconteceu. Cumprindo-se os 70 anos que eles ficaram na Babilônia, Deus agora vai restabelecer aquilo que ele havia falado por intermédio de Jeremias. Ele vai fazer com que o povo volte para Jerusalém. E é neste contexto que vai entrar a história de Esdras, vai entrar a história de Neemias, aí vai vir os 3 profetas que são depois do cativeiro babilônico: Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses 3 profetas são dentro deste período onde Esdras e Neemias viveram, ok? Aí nós usamos um termo, são contemporâneos, viveram ali no mesmo tempo, tá bom? Então vamos entrar aqui no livro de Esdras hoje. Uma curiosidade bem legal. Este livro, ele foi escrito, alguns dizem que totalmente em aramaico, outros dizem que porções em hebraico e porções em aramaico, mas nele tem aramaico, pessoal. E o aramaico passou a ser usado pelo povo judeu lá na Babilônia, quando eles ficaram esses 70 anos na Babilônia, que eles começaram a usar mais o aramaico e deixou um pouco de lado o hebraico, a chegar ao ponto que quase que o hebraico acabou, deixou de existir esse idioma, tá? Os rabinos também, a ideia de rabinismo, sinagoga, até mesmo a sinagoga, ela nasce na Babilônia, porque o templo foi destruído em Jerusalém, e lá na Babilônia eles tinham liberdade para cultuar o seu Deus hebreu, né, o Deus judeu. A Babilônia não proibiu isso a eles, e eles começaram a fazer as sinagogas, que era tipo igrejas hoje, sabe, igrejas menores, onde eles se reuniam. E nos cultos ou nas reuniões, vamos falar reuniões na sinagoga, era usado o hebraico para falar da Torá, ou seja, da lei de Moisés e dos livros do Velho Testamento e dos profetas que já tinham. Então eles usavam isso aí nas reuniões nas sinagogas, tá bom? E usava muito o aramaico no dia a dia e o hebraico apenas na hora das liturgias dos cultos ou das reuniões na sinagoga. É cogitado, pessoal, que a volta em que Esdras ele desce para Jerusalém com o povo, ele era um escriba. O que era escriba? Era um homem que ele fazia cópias do Velho Testamento. Ele era aquele homem que escrevia, ele pegava lá os textos e iam fazendo mais cópias e cópias para ter vários livros da Bíblia Sagrada. Ele era um escritor e conhecia demais a lei de Moisés, né, que era mais usada naquele contexto, os 5 primeiros livros. Ele conhecia demais a Bíblia até que ele tinha, né, os escritos que eles tinham, os dos profetas e de Moisés, até no tempo dele. Ele dominava tudo, ele era um escriba, ele ensinava a lei de Deus. E é cogitado que ele volta para Jerusalém a pedido, né, que nós vamos estudar aqui, a pedido de Dario. Dario foi um rei persa. A pedido de Dario, ele volta por volta de 458, ele teria voltado lá para Judá, tá bom? Ele teria descido para Judá. O que aconteceu para cumprir a profecia de Deus, que eles ficariam 70 anos na Babilônia? Quando Daniel, na verdade Daniel está na Babilônia, ainda é os babilônicos que estão no poder, em uma festa que vai ter lá de um rei da Babilônia que está governando, ele vê uma mão entrando e escrevendo na parede. Nós vamos chegar lá, não vou dar spoiler não, tá? Mas eu vou ser bem superficial. E naquela mesma noite, Daniel disse que a Babilônia cairia. E a Babilônia caiu naquela mesma noite. Isso aqui, pessoal, era algo impossível de acontecer.
Porque a Babilônia era a maior potência no mundo antigo, era como se fosse os Estados Unidos hoje. Imagina os Estados Unidos da América, ele cair em um dia, um país invadir eles sem eles perceber e eles serem dominados em um dia. Aconteceu isso em uma noite na Babilônia. A Babilônia foi tomada pelos medo-persas, né? Medo-persas. Né? E Dario, ele é o persa, ele é um persa, né? Um rei persa que vai aí mandar Esdras descer de novo para Jerusalém com o povo que Deus havia prometido. Algumas coisas bem interessantes aqui também para ser abordado, tá? Alguns dizem, como eu já afirmei, que porções desse livro foi escrito em aramaico e em hebraico. E outra, muitos vão afirmar que Esdras pode ter escrevido o livro de crônicas, porque você vai ver que as histórias de crônicas, ele já está falando lá na frente do cativeiro babilônico, sendo que a história de crônicas dos reis passa-se lá atrás, ainda antes dos reinados caírem, ruírem. Então alguns dizem por Esdras ser escriba, ele teria escrito aí os livros de crônicas, tá bom? Ele era descendente de sacerdote da linhagem de Arão, e a tradição vai afirmar que ele foi o fundador da grande sinagoga, e ele liderou a segunda leva de judeus que veio a mando do rei persa, tá bom? Ou seja, ele, segundo a tradição, fundou em Jerusalém uma grande sinagoga, porque ainda não tinha o templo ia ser construído e começa a ser construído no período dele, e ele tinha fundado uma grande sinagoga em Jerusalém. Ele era escriba, era descendente de sacerdote da linhagem de Arão, e era um homem muito especial aí que Deus usou de forma poderosa nesse contexto aqui, tá bom? Vamos agora propriamente entrarmos no livro mesmo. No capítulo 1, pessoal, capítulo 1 aí, ó, do verso 1 ao verso de número 11, o que vai ser tratado aí? O decreto de Ciro, o rei persa lá que dominou a Babilônia, né? Ele faz um decreto ordenando que o povo volte para Jerusalém, e vão ser algumas levas que vão voltar, não vai voltar tudo de uma vez. E nesta leva aqui, nessa contada como eu afirmei aqui, na segunda leva, possivelmente, desceu Esdras, né? Teve a primeira leva, a segunda leva, e talvez vai ter a terceira leva de pessoas que descem para Jerusalém. Então, na segunda vem Esdras, né? Ou Esdras, enfim. Ele desce para Jerusalém e ele agora quer reconstruir o templo. Ele quer novamente levantar o templo. E neste período, Ciro aqui, o persa, ele devolve os vasos da casa do Senhor. Sabe aqueles vasos que são levados para Babilônia, lá no livro de Daniel, nessa noite que a mão entra e escreve na parede, o rei está festejando com os vasos do templo do Senhor, bebendo e fazendo um monte de loucura com os vasos do templo do Senhor, que é quando a mão entra e escreve lá. Então Ciro vai devolver esses utensílios do templo de Deus, que havia sido destruído, para que volte para Jerusalém. É esse que vai ser tratado aí do capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. No capítulo de número 2, pessoal, do versículo 1 aí ao verso de número 70, vai ter o nome daqueles que voltaram para Jerusalém junto com Zorobabel. Quem foi esse, pessoal? Zorobabel. Quem foi esse homem tão importante aqui que vai aparecer muito no livro de Esdras e no livro de Neemias? Este homem aqui, ele é descendente, ó. Ele é da casa de Davi, ele é descendente de Davi e ele vai se tornar praticamente o governante, o líder de Judá, Jerusalém. Neste contexto aqui, Zorobabel se torna praticamente o governante, né? Eles são subordinados lá do rei persa, né? Mas ele é tipo o líder que vai dominar tudo ali e é ele que vai estar nesse período aqui e vai voltar com ele aqui muitas pessoas e vai ter o nome dessas pessoas, homens, né? Que voltaram com ele. Isso está no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 70. No capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 13, tem o início da construção ou reconstrução do templo. É neste período, pessoal, que vai entrar o profeta Ageu. Nós vamos chegar no livro de Ageu lá na frente, né? Quando Ageu diz que o povo não quer construir o templo, tá? E aí Ageu diz que é para construir. Eu não vou dar spoiler, porque senão eu vou ter que interpretar um texto mal interpretado na igreja, lá do livro de Ageu. Então, quando chegar lá, eu falo sobre esse texto aqui. Mas o povo não está querendo construir o templo, porque o povo não tem cascalho, não tem dinheiro. Voltaram pobres da Babilônia. No capítulo 4 aí, do verso 1 ao verso de número 24, adversários, inimigos do povo hebreu que voltou ali, que moravam perto deles na região, vão se levantar contra eles, não apenas para eles não edificar o templo, ele não quer que eles constroam o templo, nem a cidade, eles não querem que reedifique, eles não querem os judeus ali. E o principal povo aqui que vai se levantar contra os judeus que voltaram da Babilônia são os samaritanos.
É nesse período aí que vai ter aquela passagem tão famosa que nós vamos estudar lá no livro de Neemias, né? Sobre Sanbalat e Tobias, né? Que são samaritanos que vêm lá para tentar embargar a obra e não deixar nem construir os muros da cidade, que vai ser o papel de Neemias, que nós vamos estudar lá na frente. Não quer nem que deixa construir os muros e não quer que essa cidade seja reedificada. Lembrando que os samaritanos é a mistura dos assírios com as 10 tribos do norte, nós vimos isso lá atrás. Ou seja, querendo ou não, eles também são descendentes de Abraão, são meio parente ali dos judeus, são meio irmãos, né? Porque foi a mistura ali que gerou os samaritanos. E eles querem embargar a obra, e é aqui que começa uma grande contenda também, que vai lá na época de Jesus ainda, está em evidência essa contenda, tanto que os judeus não querem entrar por Samaria, os discípulos de Jesus, eles oram para Deus, querendo falar para Jesus orar para mandar fogo em Samaria, consumir com tudo. A mulher samaritana na fonte de Jacó fica abismada em ver Jesus falar com ela, porque as brigas começaram aqui, ó, lá atrás, e foram guardando de geração em geração, até chegar na época de Jesus, tá? Então é isso aí que vai ser tratado no capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 24. No capítulo 5, pessoal, aí, que vai agora até o capítulo 6, verso 12. Então, do 5 ao capítulo 6, verso 12, o que vai ser trabalhado? Ageu e Zacarias, olha aí, ó, profeta Ageu, como eu havia te falado. E Zacarias, pessoal, também um profeta desse contexto aqui, não vai estudar lá na frente, eles exortam o povo a reconstruir o templo. São profetas que Deus levantou depois do cativeiro babilônico. Possivelmente eles voltaram aí, em alguma dessas levas, eles tenham voltado da Babilônia para Jerusalém. Possivelmente eles nasceram na Babilônia. Se não nasceram na Babilônia, eles eram muito idosos, mas idosos assim, tipo de 90 anos para frente. Porque se eles moravam em Jerusalém, quando foi invadido lá pelo rei da Babilônia, e subiram para a Babilônia, eles ficaram 70 anos lá e voltaram com vida. Teve pessoas assim? Teve. Foi minoria, mas tinha pessoas com mais de 80, 90 anos de idade que voltou e lembra da destruição, lembra do antigo templo e lembra como é que a cidade está agora, né? Tanto que muitos deles choraram e prantearam quando voltaram e viram a cidade arrasada. Tá bom? No capítulo 6, pessoal, do verso 13 agora ao verso 22, já é uma segunda sessão do capítulo 6, o templo é concluído e dedicado a Deus. Terminou o templo, reconstruir o templo de Salomão, que foi destruído lá atrás, em 586 a 585 a.C., e agora eles dedicam o templo a Deus, ou seja, faz todo o ritual ali de preparação para que pudessem voltar a ter sacrifício e fazer todo o trabalho levítico que os levitas faziam no templo e no santuário. No capítulo 7, do verso 1 ao capítulo 8 e verso 36, o que vai ser trabalhado? A chegada de Esdras, ele desce agora, mas ele desce a mando de outro rei que já está governando, Artaxerxes. Artaxerxes está governando e ele manda trazer uma carta de libertação dos judeus. Agora eles estão livres, não são nem mais subordinados lá dos reis persas que dominaram a Babilônia. Agora vocês estão livres, vai viver a vida de vocês e fiquem em paz. E Esdras, ele vem com essa carta para mostrar aqui, ó, Deus cumpriu a promessa. Passou os 70 anos, nós voltamos e nós estamos livres. Acabou. Não somos mais escravos de ninguém até este período aqui. Porque pensa no povo desobediente que depois novamente se tornarão escravos de outras nações e potências porque eles desobedeciam demais o nosso Deus. Então isso aqui é trabalhado do capítulo 7, verso 1 ao capítulo 8, verso 36. Chegada de Esdras, trazendo a carta de Artaxerxes, libertando o povo hebreu. Agora tem uma carta timbrada lá que eles estão livres. Do capítulo 9, pessoal, verso 1 ao capítulo 10, verso de número 44, o que vai ser trabalhado? Esdras lidera um avivamento. O que é avivamento, pessoal? É tornar a viver a palavra de Deus. É quando o povo que já ouviu falar de Deus, até mesmo conhece a palavra de Deus, eles tornam a viver essa verdade. Avivamento é mudança de estado, é mudança de princípio, é mudança de circunstância, é mudança de pensamento. Aí nós usamos um termo técnico no grego que é metanoia, é mudança de pensamento. Isso é avivamento. E dentro deste contexto, Esdras, ele acha o livro da lei. E ele lê o livro da lei e há pranto, há choro, o povo chora. Esse contexto aqui é mais trabalhado no livro de Neemias. É o mesmo contexto, é a mesma história, mas com perspectiva diferente. E aí Esdras vai ler o livro da lei, né? A Bíblia que eles tinham naquele contexto, e o povo vai prantear, o povo vai chorar, o povo vai firmar um concerto com Deus. Dentro desse contexto que eles vão confessar os seus pecados, porque a palavra foi pregada, a palavra foi anunciada, e aí gera arrependimento no coração do homem. O homem, aqui eles vão confessar os seus pecados. E outra,
Dentro desse contexto aqui, muitos judeus que haviam casado com etéias, né? Tem os heteus ali, então eles casaram com mulheres que não eram judias. E Deus havia proibido isso lá atrás, na época de Moisés. E lá na frente, Paulo vai ratificar, ou seja, vai reafirmar isso na carta de aos Coríntios, falando que se você for buscar alguém para casar, se você for solteiro, que você busque alguém que é do Senhor, alguém que já serve a Deus. E isso vem lá do Velho Testamento. Deus ele proíbe casar com pessoas que não serviam a Ele, que não era do mesmo povo, que tinha os mesmos costumes. Então o que vai acontecer aqui? Quando ele lê a lei, quando ele ensina a palavra aqui, aí gera esse avivamento, a confissão de pecados, o povo confessa seus pecados pedindo perdão a Deus. E esses homens judeus que haviam casado com essas etéias, eles mandam ela embora. Eles despedem ela, que foi liberado o divórcio, porque eles tinham quebrado a lei de Deus. Eles despedem essas mulheres, mandam elas embora, e é um arrependimento total do povo, pessoal. Há comoção nacional ali no Reino Sul, Judá, o povo se arrependendo e confessando seus pecados, e foi um grande avivamento que houve aqui na época de Esdras e Neemias, pessoal. Bom, essa foi a nossa aula do livro de Esdras. Terminamos aqui no capítulo 10, verso de número 44. Eu espero que você tenha gostado e entendido o contexto deste grande personagem e deste grande escriba e grande homem de Deus que influenciou muito na sua época, e não na sua época, mas até hoje nós pregamos sobre os feitos que Deus usou este homem para estabelecer lá em Israel, ok? E eu te aguardo para as nossas próximas aulas com a graça de Cristo Jesus.